Muito boa tarde a todos. Comecemos mais uma vez pelos números. O relatório de situação da Direção-Geral da Saúde, com dados até 25 de abril, 24 horas, libertado há momentos, mostra que temos à data 1.329 casos recuperados da Covid-19, ou seja, mais 52 casos do que na véspera. Tínhamos à data um total de 23.864 casos confirmados, ou seja, mais 472, mais 2% do que no dia anterior. Este total de casos confirmados, como se recordam, acrescido do número total de casos não confirmados e do número total de pessoas que aguardam resultado laboratorial, forma o nosso número total de casos suspeitos, que desde 1 de janeiro deste ano é de 236.410. Quanto à questão dos óbitos registados, até às 24 horas de ontem tínhamos 903 óbitos registados com Covid-19, ou seja, mais 23 do que no dia anterior. Estes 23 óbitos novos face ao dia anterior, dos 23, 18 eram de indivíduos com mais de 80 anos. Isto significa que a nossa taxa de letalidade para o país se situava, então, à data e hora, nos 3,8% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos nos 13,6%. O elemento adicional para concluir a análise do relatório de situação é o estado dos casos confirmados, em termos da sua situação institucional, e dos 23.864 casos confirmados que tínhamos, a grande maioria encontrava-se em casa, cerca de 86% encontravam-se no seu domicílio e os restantes encontravam-se sensivelmente, 4,2% encontravam-se internados em hospital. Ou seja, dos doentes internados em hospital, tínhamos 1.005 internados em enfermaria geral e desses 182, menos 4 do que no dia anterior, internados em unidade de cuidados intensivos. Feita esta análise do relatório de situação, gostávamos hoje de sublinhar os seguintes aspectos. Estamos todos num momento em que nos interrogamos sobre as condições para o alívio das medidas de contenção no combate à Covid-19 e é importante, a este propósito, destacar que, como é sabido, a Organização Mundial de Saúde e a Comissão Europeia, designadamente, têm sublinhado a importância dos critérios epidemiológicos que mostrem que a infecção se encontra controlada. O número médio de contágios causados por cada pessoa infectada, o nosso conhecido R0, é um dos indicadores mais comumente considerados. E ele deve ser considerado numa fase inicial da epidemia, ainda sem as medidas de contenção implementadas. No nosso caso, como também já referimos diversas vezes, o cálculo do R0, com base na curva epidémica até ao dia 16 de março, situa-o agora nos 2,08, podendo o verdadeiro valor situar-se entre 1,97 e 2,19. Continuamos a estimar que o máximo da incidência da infecção tenha ocorrido entre os dias 23 e 25 de março. Outro indicador que usamos a este propósito da avaliação epidemiológica da situação é o número médio de casos secundários resultante de um caso infectado, medido em função do tempo, o designado RT.
E este valor, que é calculado à medida que a epidemia avança e que mede a transmissão ao longo do tempo, posiciona-nos agora, com os números de que dispomos para os últimos 5 dias, sendo os últimos 5 dias de que dispomos os dias entre o dia 16 e 20 de abril, posiciona-nos agora no 1.04, variando entre 0,99 na região norte e 1.2 na região de Lisboa e Val do Tejo. Estes números mostram que o máximo da incidência da infecção já terá ocorrido e que o número médio de casos secundários, resultante de um caso infectado em função do tempo, está, portanto, um pouco acima de 1. E é importante reforçar a este propósito 4 mensagens que temos também sublinhado e que, agora que vamos iniciar a 9ª semana desde o registro do primeiro caso confirmado, continuam a ter muita importância. A primeira mensagem é de que a doença não está, obviamente, ultrapassada. A segunda é que se mantém a necessidade de cumprimento escrupuloso, disciplinado, de todas as medidas de saúde pública que aprendemos e em que temos insistido. O distanciamento social mantém-se necessário, a higienização, a etiqueta respiratória e, volto a repetir, o uso de máscara social quando nos encontramos ou quando nos viermos a encontrar em espaços fechados e com um número significativo de pessoas. Uma vez mais, quando isso vier a acontecer, o que não é o caso atual. Por outro lado, sublinhar ainda que as medidas de combate à pandemia da Covid-19 são permanentemente reavaliadas e modificadas em função da evolução das circunstâncias e que não podemos abstrair-nos deste fator. E, por último, voltar ainda a sublinhar que não haverá um regresso à normalidade tal como a conhecíamos e temos que nos habituar, aprender a viver com a doença até que uma vacina ou um tratamento eficaz sejam identificados. Mas, e esta era a segunda nota que queria partilhar, para que as medidas que adotamos em cada momento sejam aquelas que respondem adequada e proporcionalmente à contenção da infecção, à evolução da contenção da infecção, temos que saber, obviamente, mais informação sobre as pessoas que adoecem, sobre as pessoas que infectam e, particularmente, sobre o sítio onde infectam, sobre o local onde infectam, sobre as condições em que infectam. Só assim conseguiremos perceber se as medidas que adotamos são eficazes. Nós, a Direção-Geral da Saúde, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, tem feito um esforço significativo no sentido de perceber melhor esta evolução epidemiológica e a Direção-Geral da Saúde analisou os casos confirmados por SARS-CoV-2, notificados através do SINAV, na sua componente médica, no nosso país, no período entre 18 e 24 de abril de 2020. É uma análise que vamos continuar a fazer e a partilhar a partir de agora com a regularidade possível. A amostra, portanto, a amostra que conseguimos reunir envolve 2.958 casos confirmados, do total de 4.370 casos confirmados entre os referidos dias 18 e 24 de abril no nosso país. Destes 2.958 casos confirmados, 44% dos registros tinham informação sobre o tipo de transmissão. As outras situações não tinham esta informação e daqui decorre um novo apelo ao preenchimento completo de dados. E então, aquilo que os números revelavam é que nesta amostra o local coabitação continuava a ser o principal contexto de transmissão, representando cerca de 30% dos casos nos quais foi identificado onde ocorreu a transmissão de entre o número de casos confirmados. Isto mostra-nos a particular necessidade de terem atenção que quem está em domicílio continua a ter necessidade de cuidados especiais quando está em domicílio e infectado. Por outro lado, os números mostravam-nos ainda que 25% dos casos correspondiam a situações de surto,
de surto, ou seja, de conjunto de casos em instituições coletivas, no caso, contextos específicos como lares, como instituições particulares de solidariedade social, há 2 hostéis e uma empresa. E, portanto, também uma necessidade de nós percebermos esta variável daquilo que é a nossa análise. E um último elemento que queria destacar era que, apesar das restrições decorrentes do estado de emergência, se verificava ainda que 9% dos casos confirmados que tinham a informação de local onde ocorreu a transmissão identificada, referiam casos de transmissão social, contacto com amigos, com familiares, não coabitantes. E, portanto, um apelo a que ninguém, em qualquer circunstância, baixe as medidas de prevenção da transmissão da infecção. Termino referindo que estes números mostram bem que o esforço que temos desenvolvido tem de ser um esforço continuado e que precisamos de continuar a garantir as medidas que temos aprendido e que são a nossa melhor defesa no combate à infecção e no alívio das medidas de confinamento que precisamos de começar a considerar para responder também a outras necessidades sociais. E é este propósito daquilo que são as medidas e as necessidades de outras respostas que precisamos de garantir. Gostava de passar a palavra à Sra. Diretora-Geral da Saúde para nos dar alguma informação sobre algo que é muito sensível no contexto da manutenção da utilização de cuidados de saúde, que é a vacinação. Sra. Diretora-Geral. Muito obrigada, Sra. Ministra. Muito bom dia. A pergunta e a maior ansiedade que toda a gente tem, o maior anseio, melhor dito, em relação a uma nova infecção, nomeadamente, neste caso, a infecção que provoca a doença Covid, é o desejo de termos uma vacina. E porquê é que a humanidade quer tanto uma vacina para uma doença nova e uma doença que é potencialmente grave? Porque as vacinas fazem uma simulação da doença sem que se tenha doença. Portanto, evitam a infecção. E quando uma vacina evita a infecção, obviamente evita casos de doença grave, evita sequelas, evita sofrimento e, em última análise, evita casos de morte. E por isso é que, quando há uma ameaça à saúde pública, como aquela que nós vivemos, todos queremos ter uma vacina. Mas também temos que pensar nas vacinas que já temos. E temos bastante eficazes, bastante seguras e com grande qualidade. Temos um Programa Nacional de Vacinação, que é universal, é para qualquer pessoa presente em Portugal, independentemente da sua nacionalidade, da sua condição social. Todos têm direito a ser vacinados, desde que estejam em Portugal, e é gratuita nos nossos serviços de saúde. E, portanto, é um programa muito bom, muito robusto, ao qual os portugueses têm aderido desde sempre. 2018 e 2019 foram anos extraordinariamente bons na vacinação em Portugal, até um bocadinho em contraciclo com o que se passa em outros países. Nunca tivemos taxas de vacinação tão elevadas. Só a título de exemplo, terminamos a semana passada a avaliação de 2019 e até aos 7 anos de idade, 95% a 99% das crianças portuguesas e não portuguesas, volto a dizer, todas as crianças que estão em Portugal, têm vacinação. 95% a 99% cumpriram o seu esquema vacinal. Isto é muito importante quando vemos o primeiro ano de vida, que é aquele em que se apanham as primeiras vacinas e se fica, como se dizia antigamente, primo-vacinado, adquire-se pela primeira vez imunidade contra muitas doenças que no passado eram altamente letais. Depois, ao primeiro ano de vida e ao quinto, Portugal tem também das maiores taxas de vacinação contra o sarampo, que é uma doença potencialmente grave e altamente contagiosa. Todos nos lembramos
de surtos recentes de sarampo e de surtos na Europa e no mundo de sarampo, com mortes incluídas. Portanto, é também uma doença grave. Temos várias vacinas contra várias formas de meningite. E toda a gente se lembra, também há poucos anos, quando não existiam vacinas, de facto, o medo que havia com as meningites na infância. Temos uma vacina muito importante, que é a vacina que é dada a mulheres grávidas para protegerem os seus filhos recém-nascidos contra a tosse convulsa. Uma criança só se pode vacinar contra a tosse convulsa aos 2 meses de idade, e se contrair a doença nesse período, até aos 2 meses de idade, a doença pode ser grave. E a única forma que há para evitar é vacinar as suas mães para que elas lhe passem anticorpos e lhe deem proteção durante os primeiros meses de vida. Também temos para grupos especiais, grupos vulneráveis, a vacina BCG, a conhecida vacina contra a tuberculose, que felizmente em Portugal já não é usada para toda a população, mas ainda é usada para grupos vulneráveis. E, portanto, era este apelo que queríamos fazer. 2018 foi um ótimo ano, 2019 foi um ótimo ano para a vacinação. Portugal não tem surtos, mas não podemos deixar de nos vacinar. Aliás, naquilo que nós fizemos em relação aos nossos serviços, nunca descontinuamos a atividade de vacinação, nunca. Portanto, a vacinação esteve sempre acessível nos centros de saúde. No entanto, verificou-se que durante o mês de março houve uma quebra, que está a ser recuperada em abril, e o apelo que fazemos aos portugueses é para que se vacinem e vacinem as suas crianças. Os centros de saúde, como sabem, têm circuitos próprios para casos Covid e casos não Covid. Pode haver marcação, pode ir-se diretamente a um enfermeiro ou uma enfermeira, que aliás são os grandes agentes da vacinação no nosso país, não só, mas são também muito importantes nesta cadeia de vacinação. E, portanto, o nosso apelo é: recuperem o bocadinho que perdemos em março, vamos novamente aos centros de saúde, tentem marcar de preferência para que não haja acumulação de pessoas, para que não fiquem muito tempo na sala de espera, há horários para toda a gente, há enfermeiros disponíveis, os médicos também lá estão para tirar qualquer dúvida e, portanto, vamos evitar que sobre uma epidemia de Covid, daqui a 1 ano ou 2, por baixa na vacinação, tenhamos outros surtos. Não queremos ter surtos de sarampo, não queremos ter meningites nas nossas crianças, não queremos ter surtos de tosse convulsa em bebés muito pequenos, não queremos ter um aumento da tuberculose na infância. E, portanto, o apelo é para a vacinação, é seguro ir ao centro de saúde, podem fazê-lo com marcação, podem fazê-lo de forma ordenada. Haverá certamente um médico e um enfermeiro disposto a esclarecer qualquer dúvida que as pessoas tenham e, com segurança, imunizar a população, prevenindo contra doenças potencialmente graves. É muito importante. Já agora queria referir novamente o teste do pezinho. Não se esqueçam, ao 5º dia de vida devem fazer o teste do pezinho aos recém-nascidos, faz o diagnóstico precoce contra doenças graves e, obviamente, a vigilância da gravidez e a vigilância de toda a saúde infantil são áreas muito importantes para mantermos o nosso nível basal de saúde e não retrocedermos em coisas que levaram muitos anos a conquistar e que, obviamente, mais uma vez, o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde em geral deram aqui um grande contributo para a melhoria das condições de vida da população através da proteção das mães e da proteção das crianças. Obrigada, estávamos à disposição, com a permissão da Sra. Ministra, para as vossas perguntas. Carolina Valadas, em representação da jornalista da SIC, em representação da CMTV e da TVI, começava por a questão da vacinação. Qual é que foi a percentagem de diminuição da vacinação no mês de março? E depois uma pergunta para a Sra. Ministra, uma vez que cada vez mais, e acho que as pessoas que saem à rua notam que há cada vez mais pessoas nas ruas, e falou sobre a percentagem de pessoas que foram contagiadas socialmente. E, portanto, ainda não saímos do estado de emergência. Se for declarado o estado de calamidade pública, que medidas o Governo pode adotar para que se evite esta normalidade nas ruas em tempos que não são normais? Vou ser muito rápida.
O Ministério da Saúde, a Direção-Geral, nós dispomos de uma plataforma eletrónica, aliás sabem que podem consultar o vosso boletim de vacinação eletrónico, e através dessa plataforma nós conseguimos ver o nível de vacinação. Em março, cerca de 13% de quebra, muita dessa quebra está a ser recuperada durante abril e, portanto, é este apelo que fazemos para voltar à normalidade na vacinação e não atrasar aquelas datas que estão previstas para vacinar, nomeadamente uma criança no primeiro ano de vida. É sempre importante vacinar, mas os primeiros 12 meses de vida são críticos, porque a maior parte destas crianças não tem imunidade contra estas doenças. Mesmo a imunidade que as mães passam para os filhos perde-se rapidamente, porque é uma imunidade dita passiva. São os anticorpos da mãe que passam para a criança e desaparecem rapidamente. Portanto, foi cerca de 13%, abril já foi um mês de recuperação, vamos recuperar estas taxas certamente com o contributo de todos e de todas, sejam adultos, sejam crianças e quem cuida destas crianças. Quanto à questão dos números que hoje partilhamos convosco sobre o contexto em que estamos a ver que as pessoas continuam a infectar-se. E obrigada, Carolina, pela sua pergunta, porque ela permite-nos insistir novamente na mensagem da responsabilidade individual, que tem sido, estamos a inserir, a grande chave para o sucesso do nosso país relativamente ao controle da infecção. Como também foi a chave para o sucesso do nosso país em matéria de cumprimento do Plano Nacional de Vacinação. A responsabilidade individual, a literacia em saúde e a literacia social, o passar desta mensagem de que para bem individual, para bem do círculo familiar, do círculo de amigos e de toda a comunidade, de facto os indivíduos têm que seguir regras específicas e neste momento a regra é a regra do distanciamento social e do evitar de todos os atos que não são essenciais àquilo que é o nosso trabalho, as nossas pequenas compras ou a nossa vida em comum. No momento a seguir, avaliar-se-ão as condições para, quando lá chegarmos, esperando que lá cheguemos, avaliar-se-ão as condições e o contexto em que têm de ser ditadas novas regras. Muito tem sido escrito sobre o estado de emergência e sobre aquilo que ele significa adicionalmente a outras formas de declaração de uma situação excepcional, nomeadamente a questão da situação de calamidade. Aquilo que podemos dizer é que o Governo tomará as melhores medidas no contexto que venha a ser decidido como adequado para continuar a garantir que a contenção da infecção acontece. Isso faz-se de uma forma muito concreta com a adoção de medidas de saúde pública de prevenção, no caso em que possamos ter um alívio de determinadas situações ou com a manutenção da contenção, se continuarmos a precisar de manter a contenção, designadamente por força de circunstâncias específicas. Ainda hoje, aqui os números que vos referi a propósito do risco de transmissão no tempo, que mostram que temos situações que não são exatamente iguais em diferentes distritos do país, mostram que poderemos precisar também de medidas específicas, como já tivemos também no passado muito recente. Obrigada. Boa tarde, Filipa Dias Mendes, da RTP. Numa altura em que discutimos este alívio progressivo das medidas e agora em maio com o retomar também das empresas a começarem a funcionar, a minha questão é em relação à medição da temperatura dos funcionários, que já veio levantar algumas dúvidas, por um lado, na Comissão de Proteção de Dados, também a Ordem dos Advogados a dizer que há aqui um impasse legal, que não é permitido medir a temperatura aos trabalhadores, nem guardar esse registro, e por isso a minha questão é se esta é realmente uma medida absolutamente fundamental nesta retoma ou se há outro tipo de medidas que se possam implementar com resultados semelhantes.
Bom, temos procurado sempre referir que qualquer medida é particularmente útil no contexto de uma combinação de atuações e, portanto, nenhuma medida isolada por si só garante toda a proteção que gostávamos de ter. Quanto à questão específica das dúvidas que se têm suscitado sobre o registro da temperatura e o controle da temperatura corporal, por um lado, parece muito importante sublinhar da nossa parte que se as pessoas elas próprias sentirem que têm temperatura, devem abster-se de ir trabalhar. E, portanto, a primeira indicação que gostaríamos de dar é que um trabalhador deve ter o cuidado de medir 2 vezes ao dia a sua temperatura e, se sentir que há um padrão que não está a manter-se, alertar a sua entidade patronal e, de uma forma responsável, colher orientações. Independentemente deste aspecto, que é, por exemplo, aquele que consta das indicações que foram dadas para os profissionais que trabalham em lares, onde muito claramente está dito, antes de iniciar um turno, verifique a sua temperatura e, caso ela se tenha alterado, contacte a sua entidade para verificar como proceder. Mas, independentemente dessa responsabilidade individual que reside no trabalhador, no funcionário, no indivíduo que habita numa sociedade, vale a pena sublinhar que, em termos legais, aquilo que temos é que, de facto, há uma situação, há vários aspectos em que nos devemos ater quando olhamos para o tratamento deste tipo de dados, e um deles é o consentimento expresso do trabalhador, sabendo-se também que há consentimentos que não podem ser objeto que não estão da dependência de cada um de nós como indivíduo, e depois outros aspectos, como a questão de este controle ser realizado por um profissional de saúde ou uma outra pessoa sujeita ao dever de confidencialidade, designadamente os serviços de saúde ocupacional. Por outro lado, a possibilidade de este tratamento poder ser realizado quando estejam em causa motivos de interesse público no domínio da saúde pública ou quando esteja em causa a proteção e segurança do trabalhador ou de terceiros. De uma forma ou de outra, penso que já todos terão visto o comunicado do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social de ontem, que referia que, face às dúvidas suscitadas, irão ser tomadas as adequadas medidas legislativas que permitam esclarecer e deixar completamente claro de que é que estamos a falar e em que circunstâncias é que será feito e por quem. Obrigada. Pergunta por videoconferência da agência Lusa. Flávia Calçada. Pergunto relativamente à média de contaminação por cada doente infectado. Essa média terá subido? Obrigada pela questão. Nós estamos a olhar para este risco de uma forma olhando para o passado. E aquilo que hoje partilhamos convosco foram os números que nós temos, que recebemos a partir dos nossos técnicos, concretamente do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, que fazem a avaliação a modelação da evolução da epidemia. E aquilo que os números mostram é que, olhando para o período de 16 a 20 de abril, este risco de transmissão ao longo do tempo subiu um bocadinho em algumas regiões. A última vez que tínhamos falado deste tema, penso eu, ou pelo menos que eu tinha falado deste tema, o risco situava-se nos 0,95, não sendo muito divergente nas várias regiões de saúde e sendo este o valor médio, mas havia valores mais altos num sítio do que no outro, e hoje ele situa-se, como vos referi, para estes dias nos 1,04, o que significa que há aqui uma variação entre regiões, sendo 0,99 no norte, 1 no centro e 1,2 em Lisboa
e Val do Tejo. Ou seja, estamos aqui também a verificar aquilo que é o reflexo de um conjunto de circunstâncias que são conhecidas de todos, mas que mostram que, sobretudo, que era o que eu gostava de assinalar, que estes números dependem da nossa ação individual. E, portanto, como dependem da nossa ação individual, uma vez mais o apelo a que nesta, que vai ser a 9ª semana depois do início do surto, tenhamos paciência e disciplina e capacidade de nos adaptarmos àquilo que é viver com a infecção. Pergunta por videoconferência para o SAP. Bom dia, Inês Alves, do SAP 24. Na preparação para o regresso a esta normalidade possível, o Primeiro-Ministro deixou em cima da mesa a possibilidade de a DGS ter acesso a partir de um telemóvel, a identificação dos números com quem uma pessoa infectada esteve em proximidade e assim enviar uma SMS alertando os contactos próximos para isso mesmo. O que eu gostaria de saber hoje é se a DGS e o Ministério já estão a trabalhar sobre esta possibilidade e que outras ferramentas tecnológicas estão a ser estudadas para travar a propagação no vírus. Bom, se me permitem, todas as formas de acompanhamento daquilo que possa ser esse regresso possível à normalidade estão a ser pensadas, planeadas, avaliadas. Algumas delas são ainda desenvolvimento de instrumentos que não estão disponíveis no nosso país, como noutros países. Aliás, a Comissão Europeia tem feito essa referência a esses mecanismos de acompanhamento, que, uma vez mais, são mecanismos que serão a existir, serão utilizados em moldes a definir e em termos combinados com outras medidas. Uma vez mais, as lógicas de atuação concertada serão sempre as melhores. Obrigada. Última pergunta para o Notícias ao Minuto. Boa tarde a todos, Elsa Pereira, Notícias ao Minuto. Fase de mitigação, a terceira e mais grave fase de resposta à Covid-19, entrou em vigor há exatamente um mês. Gostaria de perceber se as medidas de desconfinamento que estão a ser estudadas, a retoma da atividade hospitalar e as novas indicações de testagem, por exemplo, significam que estamos a aproximar-nos da fase de recuperação e perceber ainda, atendendo à situação epidemiológica do país, que indicadores mais as preocupam neste momento. Obrigada. Quer começar, Sra. Diretora-Geral? Posso começar? A Sra. Ministra, quando referiu aqui o valor do R, neste caso o RT, já referiu um dos indicadores importantes para percebermos a evolução da epidemia no nosso país. E, portanto, ele neste momento está à volta de 1, quer dizer que em média cada pessoa infecta uma outra, e já todos percebemos pela curva que, apesar dos dados serem ligeiramente descendentes, porque já teremos atingido um cume, continuamos a ter bastantes novos casos todos os dias. Isto quer dizer que as fases de recuperação para esta epidemia, eu disse as fases de propósito, porque não será só em Portugal, não será uma recuperação para zero, portanto nós vamos tender a abrandar estes indicadores, seja o número de pessoas que se infecta a partir de outra, seja o período em que levamos para aumentar uma determinada percentagem de casos, seja a quantidade de pessoas que têm doença mais grave ou menos grave. Portanto, há muitos indicadores, não é apenas um que nos permite ver como é que uma epidemia se está a comportar. Os grupos etários abrangidos, se a epidemia está a evoluir, como em Portugal, por focos, nós temos zonas onde a doença de facto circula mais do que outras, o país não é uniforme e, portanto, há muitos indicadores que nós temos que apreciar para ver como é que esta epidemia está a correr. A dita fase de recuperação é quando nós chegarmos a uma situação, enfim, mais confortável, em que a doença atingirá níveis mais baixos do que os que temos atualmente e se manterão assim por um período, e por isso é que se chama recuperação, que não sabemos, nem nós nem ninguém, quanto tempo é que vai demorar e que se chama o período interondas, porque toda a gente já falou disto também, prevê-se que quando há um vírus novo, a uma onda se possa suceder outra, e não sabemos exatamente quantas, até ter uma vacina ou até ter um medicamento. E, portanto, cumpre-nos todos os dias, analisar os dados, estudá-los, ver a evolução,
pequenos recuos, pequenos aumentos, monitorizar muito bem, é um dos pilares que nos têm dito sempre e que a vida nos diz também, e a ciência, é que temos que vigiar de perto estas epidemias para perceber se as medidas que estamos a tomar são acertadas e, como já foi dito aqui há pouco pela senhora Ministra, percebermos a nível mais micro, pequenos focos, onde a doença se possa desenvolver mais facilmente. Eu recordo aqui, quando nós temos um número relativamente pequeno de novos casos, basta ter uma infecção, como foi aqui em Lisboa, num hostel, com muitos casos positivos, ou numa grande instituição, ou numa grande empresa, para haver uma variação do R, para haver mais um aumento da epidemia. Portanto, tudo isto tem que ser observado com muito cuidado, todos os dias. É a única coisa que vos podemos dizer, é que cada vez temos painéis melhores para monitorizar a situação e vamos vendo e transmitindo, obviamente, à população esse nível de risco. Terminamos. Obrigada.